E é aí que entra o bicarbonato de sódio. Ah, agora sim, Leandro, espero não ter falhado com você. O NaHCO3, ou bicarbonato de sódio, é um tipo de sal que apresenta essa fórmula química que eu acabei de citar, e ele é extremamente alcalino. O que é uma substância alcalina, né? Nós temos o potencial de hidrogênio. Então, nós sabemos que um pH de 7 é um pH neutro. Conforme esse pH vai diminuindo, a gente aumenta o nível de acidez. Conforme esse pH vai aumentando, a gente diminui o nível de acidez, ou seja, a gente aumenta o nível de alcalinidade. Leandro Twin, mas o bicarbonato de sódio, ele não tem aquele lance de ter uma utilização doméstica para remover mancha, limpeza? É justamente por isso, porque ele é muito alcalino, então ele tem um poder para limpar as coisas. Mas ele também tem algumas utilizações fisiológicas. É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje sobre performance de treinamento com bicarbonato de sódio, mas para isso eu peço uma humilde contribuição que não custa nada, que é clicar no gostei e se inscrever aqui no canal para você me ver mais uma vez com mais uma dica para mudar a sua vida. Pois bem, por ele ser muito alcalino, ou seja, ele é antiácido, vamos colocar dessa forma, para ficar fácil de entender. Talvez as pessoas não tenham tanta intimidade com alcalino, mas um antiácido já é mais, Você pode utilizar ele, por exemplo, para controlar a azia. Então estou com uma queimação pontual, vou usar o bicarbonato de sódio, o que realmente tem uma eficiência. Algumas pessoas também utilizam ele para branquear os dentes e se mostra eficiente. Pois bem, mas voltando aqui para a parte fisiológica. Então, de fato, ele pode ser utilizado para você melhorar a sua azia, ou até em casos mais graves de úlcera, onde está tendo uma queimação muito pontual, ele pode vir ali e neutralizar essa acidez excessiva. Isso funciona comprovadamente. O Streptococcus mutans, que é aquele encontrado nos dentes, que causa cárie. E é por isso que o bicarbonato de sódio ele ajuda a diminuir essa incidência de cáries e, consequentemente, na saúde bucal, fora o que foi comentado de deixar mais brancos os dentes. Mas eu sei que você está esperando eu falar da massa muscular, da performance no treino, da hipertrofia. Pois bem, a gente tem que entender alguns princípios para saber onde que o bicarbonato e por que ele vai conseguir melhorar a performance do nosso treinamento. Se é que melhora, e você vai saber disso até o final desse vídeo. Inclusive, como melhora a performance do meu treino sem tomar bicarbonato? Existe um vídeo aqui no canal, Performance do Treino. Sempre que você tiver uma dúvida, procura Leandro Twin Performance. Você vai encontrar um vídeo meu lá. Mas vamos lá. Performance do treino. Enzimas. A enzima ela é uma proteína. Beleza, até aí tranquilo. Ela vai catalisar uma ação. O que é uma catalisação? É uma aceleração. Então, se eu conseguia fazer na velocidade 1, com a enzima eu consigo fazer na velocidade 2. Tá? Então, se eu não tenho enzima, eu perco esse funcionamento de mais qualidade. Como a enzima é uma proteína, se eu pegar uma clara de ovo e bater ela, agitar ela, ela não muda. Se eu esquentar ela, ela não troca de cor. Isso é porque acontece um processo de desnaturação proteica. Isso é papo para um outro vídeo, isso não tem problema nenhum quando você está ingerindo. Mas quando essa proteína tem uma função, ela é por exemplo, policial. Então quando você transforma ela em bombeiro, já não é a mesma coisa, ela já não tem a mesma eficiência. E o que vai desnaturar essa proteína, essa enzima? Agitação, calor, certo? Então por isso quando você está com febre, você começa a alucinar, você começa a ficar fraco. Por quê? Porque começa a ferrar tudo as enzimas. E o pH baixo. Uma desnaturação proteica acontece quando você tem um nível de acidez alto. Quando você diminui o seu pH, portanto, você diminui a sua ação enzimática e com isso a sua performance no treino. Porque a enzima que estava ali fala, ih, agora eu já não sei mais o que fazer, eu já virei outra pessoa, tinha que transformar ADP em ATP, eu não sei fazer mais isso. E aí, acaba a performance do seu treino. Agora, você já fez um pouquinho de exercício, e aí você fala, nossa, olha, o músculo ficou durinho, mas mais do que isso, eu senti ele queimar. Já senti queimar. Isso é o quê? Isso é o ácido
lático. Então você sente queimar porque é um ácido de fato. Se você veio comigo, chegou até aqui, você já viu que quando tem ácido lático, você tem uma piora da sua reação enzimática e aí você automaticamente entra em fadiga. E é aí que entra o bicarbonato de sódio. Ah, agora sim, Leandro, espero não ter falhado com você. Mas se não falhei, você entendeu porque o bicarbonato de sódio tem uma eficiência, porque ele ajuda a alcalinizar localmente e melhorar as reações enzimáticas. Então, o bicarbonato de sódio, ele é como se fosse uma betalanina de mais potência. Então, a betalanina também funciona num grau muito pequeno, bicarbonato de sódio um pouco maior. Quando você fala de trabalhos de endurance, você vai ter um excelente benefício do bicarbonato de sódio. Numa atividade de curta duração, também, tá? Mas quando você tem mais contrações musculares por mais tempo, você tende a liberar mais ácido lático do que o inverso. E é por isso que treino de baixas repetições você sente menos pump, você sente menos queimação, mas não quer dizer que isso é ruim para a hipertrofia, é óbvio. O bicarbonato de sódio, sim, melhora a performance do seu treinamento. Qual é a dosagem utilizada do bicarbonato? Normalmente de 5 até, no caso de alguns fisiculturistas, pessoas mais avançadas, 30 gramas. Uma dosagem inicial aí de 10 gramas, mais ou menos 60 minutos antes do seu treinamento, parece ser bastante adequado. Você pode ir testando, aumentando de pouquinho em pouquinho, para ver se isso não te gera alguma má digestão, porque ele pode alcalinizar demais o seu processo de digestão e isso pode gerar uma má digestão. Leandro, mas você falou que ali era para melhorar, agora está para piorar, está difícil. Não, pessoal, não. É o seguinte, você consegue um processo digestivo com ácido gástrico. Só que se tem muito ácido gástrico, você tem azia, porque é ácido. Mas se não tem ácido, não tem muita digestão. Então, quando você toma bicarbonato para isso, você só quer neutralizar o excesso. Só que se você não tem esse problema e você comeu e você manda o bicarbonato, você pode tirar muito e aí o processo de digestão fica esgarçado. Ele demora muito para acontecer. Aí começa a dar arroto, gases e coisas do tipo. Inclusive é muito comum isso acontecer com o bicarbonato. Nesse caso, compensa você comer, esperar 2 horas, onde o processo digestivo mais agudo pelo menos já foi, e depois você consome bicarbonato entre 5 e 30 gramas até, lembrando que 30 é um caso mais alto, e aí sim você espera mais 1 hora e vai treinar. Não tem problema nenhum fazer isso, a refeição pré-treino não fica muito distante, você tem glicogênio muscular, hepático, tranquilamente, não vai ter perda de performance nem risco de hipoglicemia. Quando vai se falar de dosagens indicadas pela literatura, não se indica passar de 10 gramas, certo? Mas você falou de 30 gramas e tal. Sim, porque marombeiro é um ser de outro universo. Então a gente tem um tratamento diferente. Claro que é brincadeira, mas isso são coisas empíricas, coisas que na prática se mostraram eficientes. Mas a literatura não apoia, porque você pode ter má digestão, náuseas, vômitos, arrotos. E claro, isso aqui é sódio. Portanto, você pode ter um aumento da sua pressão arterial, o que tem que tomar extremo cuidado. Não é indicado tomar ele de estômago muito cheio, e ele também, por ser sódio, automaticamente vai ter uma interferência no potássio, o que é muito ruim. Qualquer um pode tomar? Não. Então, quem tem pressão arterial alta ou tendência, doenças hepáticas, renais ou edema, devem evitar o bicarbonato. Quem toma aí corticosteroides, diuréticos, quinidinas, outros antiácidos, aspirina, etc., também só pode fazer utilização sobre prescrição médica. Não se indica o uso por muito tempo do bicarbonato de sódio. Então, a depender da dosagem, de 2 a 8 semanas. Depois descontinua e aí você pode voltar a tomar. Leandro Twin, qual que é a dose que você observa que vai bem para a maioria das pessoas? Entre 5 a 10 gramas por dia, tá? Acima de 10 gramas, se for um indivíduo muito pesado, com histórico de musculação maior, se for um indivíduo que cuida muito do sódio, não tem problema com hipertensão, pode ser que ele se extraia algum bom resultado, mas normalmente de 5 a 10 gramas é o suficiente. Mas já que estamos falando aqui de performance, que tal melhorar a performance do seu treino utilizando um pré-treino? Então, Leandro, me fala tudo sobre pré-treinos. Clica aqui nesse vídeo,
que com certeza você vai entender. Mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal.